A partir de agora, um tempo de reflexão, um tempo para se louvar a Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Diletos ouvintes do programa Reflexão, uma boa noite com Cristo. A minha alegria, o meu prazer e a minha gratidão em poder receber o convite do irmão Cardamone, estar nesta noite compartilhando com os ouvintes, com os que nos assistem nesse momento, a preciosa palavra de Deus. Eu quero agradecer de todo o coração esta rica oportunidade em nome de Jesus. Aproveitando esse tempo precioso, eu quero ler, juntamente com os que nos assistem nesta noite, a palavra de Deus que está na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do versículo 18, e diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois bem, como na sabedoria desse mundo, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, milagre. É tudo que eles querem. E os gregos buscam sabedoria, ciência, filosofia. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que causa impacto e é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu quanto grego, que pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra desafiadora, a palavra de Deus que nos desafia a conhecer a sociedade em que vivemos, contextualizar o padrão de Cristo, o poder transformador do Evangelho e as razões do cristão em propagar esta fé. Palavra de salvação, palavra de vida eterna. E o apóstolo São Paulo aqui, nós contextualizaríamos para a nossa realidade atual. Existem muitos homens que são sábios em si mesmos. E eles gostam de bons debates, de troca de intelectualidade. E eles veem a vida de uma forma diferente. E o apóstolo São Paulo especifica: os judeus, como na atualidade de hoje, acham que a importância do ministério de Cristo é milagre, é cura, é riqueza, são todas essas coisas. Mas na verdade Jesus Cristo veio como um rei de uma forma totalmente inesperada que causou um impacto muito grande. Todos esperavam que ele viesse em riqueza e opulência, em poder e em força. Mas ele veio e nasceu numa manjedoura. E quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, muita gente não entende. É poder de Deus. E é uma coisa que só consegue se entender por fé. Os judeus pedem milagre. Eles querem ver cura. Eles querem fazer propagandas volumosas de milagres. Mas na verdade o ministério de Cristo não estava fundamentado em milagres. Jesus operou milagres porque, sendo Deus, o impacto era muito forte e os milagres aconteciam. Mas o objetivo do ministério de Cristo, buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a base, é o pano de fundo. Todo texto tem um pretexto. E se nós não acharmos o pretexto do texto, não entendemos o contexto. E esta palavra
que o evangelho da cruz, o evangelho que nós pregamos, muitas vezes é rechaçado porque as pessoas não conseguem entender a mensagem. É uma ciência que só entra no entendimento do homem se o Espírito Santo lhe abrir a possibilidade, senão não entra. E ele às vezes ouve e vê um coração cheio, alguém conduzido pelo Espírito Santo, discernindo muito bem os propósitos de Jesus para a vida dele, e não consegue entender. E aí o apóstolo São Paulo diz que a palavra da cruz é loucura, é vergonha realmente. É Jesus se apresentando não como rei, mas como um animalzinho de carga, carregando sobre ele as nossas aflições, as nossas dores, os nossos pecados. E o seu nome tão majestoso e tão poderoso que além de nos trazer não só alegria, mas algo maior, o gozo na alma, nos trazendo uma certeza de uma segurança plena de salvação. E eu quero então me conduzir agora para a segunda epístola do apóstolo São Pedro, o capítulo 1, versículo 10 em diante, onde o apóstolo São Pedro, ele vai começar o ministério de pregação sobre Jesus Cristo. Então ele começa a construir aqui um alicerce, uma base para que todos entendam as razões porque ele prega esse Jesus, porque ele segue a esse Jesus e porque ele recomenda esse Jesus e propaga a fé em Cristo. E diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Nunca vou deixar de incentivar, de estimular vocês a respeito destas coisas. Ainda que bem as saibais, e estáis confirmado na presente verdade. Eu tenho por justo, enquanto estiver nesse corpo, neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este corpo, esse tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me havia revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não fizemos saber a virtude e vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas. Não. Nem coisas artificiais compostas, mas nós mesmos. E quando ele diz nós, ele está se referindo a Pedro, Tiago e João. Vimos a majestade, porquanto no monte da transfiguração ele recebeu do Pai honra e glória, e o seu corpo então foi glorificado, resplandeceu como astro, né? Quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, e estando nós com ele no Monte Santo, e temos então muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atento, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Então o apóstolo Pedro, ele esclarece aqui a razão por que ele prega o Evangelho de Jesus Cristo e os seus fundamentos, já que o judeu na época era dado muito a ilusões, a histórias, a fábulas, a tradições. Então ele diz, não foi baseada em tradição nenhuma, a não ser as profecias. Foi naquilo que nós mesmos vimos com estes olhos. E esta é a questão então da fé enraizada, arraigada no coração de um homem que tem a certeza do reino de Deus e do ministério de Cristo.
Então o apóstolo diz, e ele começa a falar destas coisas, revelando a razão da sua fé, o porquê de uma fé tão persuasiva, tão poderosa e tão forte, arraigada no seu coração e na sua mente, na sua consciência. Ele diz que viu a glória de Deus manifesta. Nunca ele tinha ouvido a voz de Deus, mas ouviu pela primeira vez. E tem uma coisa fantástica nessa questão de fé: a comunhão com Cristo, a nossa comunhão com Cristo, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nos envolvendo, desenvolvendo a nossa vasilha, que é a nossa consciência, na qual está inserida a fé. E o apóstolo São Paulo diz que alguns arrebentaram a consciência e fizeram naufrágio na fé, como se fosse uma vasilha que se quebra e derrama um produto que está dentro. Mas ele aqui afirma, o apóstolo São Pedro, ele afirma que a sua fé está fundamentada no que ele viu, no que ele presenciou, além de sentir no coração o peso de ouvir a voz de Deus e de ter uma comunhão tão próxima. O que eu acho interessante em tudo isso é que os três apóstolos reconheceram logo aqueles que estavam com Cristo no Espírito, num corpo também manifesto de glória. E eles disseram que ali estava Elias e Moisés. É uma questão de fé absoluta e mistério, porque se Moisés e Elias viveram há mais de 700 anos antes de Pedro, como é que Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, reconheceram de pronto, se nem fotografia existia? Milagre, fé, não há explicação. Homens que se conduzem por fé fazem coisa que o mundo não compreende. Mas isto são experiências que Deus dá àqueles que o buscam, que o temem, que o amam e que o respeitam como Deus Todo-Poderoso. Eu acho fantástico a posição, e no capítulo 1 do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, também eu vejo o apóstolo São João estruturando tudo o que ele vai desenvolver a respeito de Cristo, dizendo também que no versículo 14 do capítulo 1, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Pedro, Tiago e João, então ele diz, nós vimos a sua glória. No Monte da Transfiguração ele está se referindo também. Ele está aqui estruturando todo o trabalho, toda a doutrina, porque a Bíblia diz que a doutrina são dos apóstolos, os mandamentos é que são de Cristo. Ele vai estruturar o Evangelho com 21 capítulos, um Evangelho que tem o pano de fundo, o objetivo principal de revelar que Jesus é o Filho de Deus, diferente de todos aqueles que se disseram Jesus, que já haviam vindo antes. Mas era uma coisa tão séria e tão profunda, que ele começa a estruturar tudo a sua fala e a sua escrita futura, naquilo que ele viu e ouviu. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e eles viram a glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Assim como o apóstolo São Pedro, ele se preocupa em revelar que tudo aquilo que ele propaga a respeito do Salvador, o Messias, não está fundamentado em falácias, em dinamismo de homem, em competência de homem, não está estribado em filosofias vãs, ou mesmo filosofias procedentes, não. Pensamentos de homens, não. Interesse em atrair multidões para si, não. Ele está estruturando todo o seu projeto em cima daquele
daquilo que ele viu e ouviu, assim como Tiago e assim como Pedro. E ele diz: vimos a glória de Deus manifesta no seu Filho, e também ouvimos a sua voz. E aí você vê um crente que tem uma vida consagrada a Deus, que tem experiências profundas com o Espírito Santo de Deus, ter uma atitude que muitas vezes as pessoas não entendem. São experiências e são experimentado ou experimento da comunhão com o Espírito de Deus, que nos traz a segurança e a certeza e o desejo ardente de falar desse Cristo, de pregar esse evangelho de salvação, esperança futura. Glória a Jesus. Então, São Mateus, no capítulo 12, versículo 18, nos revela que é algo extraordinário. Porque quando Deus toma Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, faz uma aliança com Abraão e faz uma promessa a Abraão. A promessa fica como uma ponte amarrada em Abraão, com o seu outro alicerce lá em João Batista, no futuro, na plenitude dos tempos, que ia se confirmar. Deus tem um plano para uma nação e diz para Abraão: os teus filhos, a tua descendência, a tua linhagem, será uma nação poderosa na terra. E depois ele faz uma promessa a Abraão e diz: na plenitude dos tempos, também num dos teus descendentes que eu vou enviar, serão benditas todas as nações da terra. E chegou a plenitude dos tempos. E aí a palavra de Deus diz, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 18, ele diz: eis aqui o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Vou colocar nele o meu espírito, e ele anunciará ao gentio um juízo. Ele não vai debater, não vai contender, nem vai bradar nas praças. E nem alguém ouvirá sua voz pelas ruas. Só que não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, esse juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Então a palavra de Deus, quando inicia o ministério de Jesus Cristo, que Deus fala pelo profeta Isaías, e aí Jesus toma posse e diz: o Espírito de Deus é sobre mim, porque meu Pai me ungiu para fazer isso. Então ele veio para trazer um juízo, ou seja, definir uma justiça. Por quê? Porque os judeus achavam que somente eles tinham direito à salvação. Esqueciam-se da promessa que Deus fez a Abraão, e eles monopolizavam tudo como se fosse um tesouro que estava na mão deles e que só eles podiam dominar. E sufocavam aqueles que queriam entrar no reino de Deus. Pressionavam, perseguiam e sufocavam. Então, Jesus, segundo Deus aqui, traria um juízo de misericórdia, quebrando esse engano, para trazer tranquilidade a todo homem, pois chegou a plenitude dos tempos. O Filho, o Verbo, o Filho de Deus se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E chegou a plenitude dos tempos, onde o seu amor ia se abrir para todas as nações da terra, não só para o judeu agora. E eles tinham dificuldade de aceitar isso e abrir para os outros, queriam só para si, eram egoístas. Então, o costume da época era um debate filosófico nas praças. Intelectuais se apresentavam com teorias. E cada um então tinha o seu argumento mais poderoso e mais forte para provar o fundamento do seu pensamento. Mas Deus diz aqui que Jesus não ia nem bradar pelas ruas e nem ia se expor a debate. Porque o próprio judeu faria aquilo que Jesus nem ia precisar fazer. Então os judeus começam a pressionar e Jesus diz assim: vocês não conhecem a Bíblia de vocês, vocês não conhecem a lei,
e nem os profetas que de mim falaram. Desde o dia de João Batista até agora, vocês fazem violência ao reino dos céus e dele tenta se apoderar à força. Quando os profetas dizem que eu viria, o Filho de Deus viria à terra, nascido de uma mulher, e chegou o tempo e aqui estou, e eu digo que sou este, vocês pegam em pedra contra mim. Mas eu vos digo, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, como disse o profeta Isaías. E ele vem para quebrar esse paradigma, fazer esta justiça ao estrangeiro, ao gentio. Então ele não ia debater filosoficamente com os judeus, ele não ia defender tese nenhuma. E quando a pressão se multiplica, ele diz: olha, vocês são tão inocentes que eu não preciso fazer nada para que a coisa aconteça. Quando vocês me matam na cruz do Calvário, vocês mesmo na ignorância, sem perceber, derramam o meu sangue salvador e abre as portas para todos quanto quiserem vir a mim. Vocês não percebem, porque é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. E quando vocês me bloqueiam, pensando que estão agindo de sã consciência, estão a serviço do meu Pai. E quando Anás e Caifás me leva perante a lei e rasga as suas vestes com indignação, de cima para baixo, nessa posição ele rasga. E assim vem a ordenança do céu para rasgar aquele sacerdócio, rasgar aquela autoridade, para que eu pudesse assumir e ficar secundariamente o sacerdócio arônico, e eu assumir como sumo sacerdote eterno e levantar cada um dos meus adoradores como sacerdote ao meu lado. Vocês farão tudo na ignorância. O sacerdote, o sumo sacerdote, passará a autoridade para mim, pensando que está causando até na sua violência um serviço a Deus. E vocês que me crucificarão, que me condenarão à morte de cruz, quando o meu sangue for derramado, vocês não conseguirão segurar mais. Através do meu sangue, toda alma abatida, cansada, achará refrigério. Todo homem sofrido, derrotado, esquecido, abandonado, achará refúgio nesse sangue, que vocês mesmos derramarão em favor de muitos. Não vou debater, não vou dialogar, não vou propagar, e vou esperar que se cumpra a vontade do meu Pai desta maneira. E assim foi feito esse juízo, e a cana quebrada que balançava sem segurança encontrou refúgio. E aquela pequena brasa que fumegava, aquele morrãozinho que tinha só uma fumacinha de fé, vai ser assoprado pelo sopro do Espírito de Jesus Cristo e encontrará reavivamento, e a chama prevalecerá. E eu quero então nesta tarde agradecer esta rica oportunidade de ter esse contato, esse diálogo com você, para que você entenda que muitas vezes, não compreendendo os pregadores do Evangelho, possa entender e procurar refúgio na sabedoria de Deus, porque o Evangelho é loucura para os que perecem, mas para os salvos não. É palavra revelada, há alicerce, há estrutura, porque aqueles que estruturaram o Evangelho viram a glória de Deus manifesta em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Graças a Deus.